Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de luz e de oração. Sempre muito bom nos encontrarmos aqui para conversarmos, ter uma conversa amigável, amistosa, tratando dessas questões específicas de uma filosofia de vida, de moral, baseado na doutrina espírita, baseado nesse conhecimento na luz do Cristo, né? Então, é muito bom estarmos aqui, recebê-los aqui esta noite. E para a gente dar início à nossa doutrinária de hoje, eu vou pedir que todos aqui se coloquem numa posição confortável, se possível, fechem os olhos, que a gente possa se harmonizar também, harmonizando nossos pensamentos, aquietando nosso coração, retirando todo e qualquer pensamento que não seja favorável ao encontro de hoje, elevando o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, gratos sempre pela vida, pela oportunidade de uma encarnação para nos depurarmos, aprendermos, compartilharmos momentos positivos em nossa vida com nossos irmãos, elevar nosso pensamento ao Cristo, que é nosso irmão e nosso mestre, e pedindo permissão aos mentores espirituais do Grupo Espírita Corrente do Bem, que nos ilumine, que derrame sobre nós uma energia positiva, uma energia de luz, que tenhamos uma noite muito proveitosa e muito agradável aqui em comunhão. Que assim seja. Que assim seja. Dando sequência a essa série de assuntos que fazem parte da doutrina espírita, mas fogem um pouco do que nós vimos tratando com relação ao Evangelho, que passou-se bastante tempo falando sobre o Evangelho, que também é a base para todo esse conhecimento e base moral também para nós guiarmos a nossa existência. Hoje nós temos um tema que também gera bastante dúvida, gera bastante conflito, bastante conversa, que é sexualidade de acordo com a visão espírita, né? Então, o que a espiritualidade nos diz com relação à identidade de gênero, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, né? E qual é o papel de cada um, né? Enquanto encarnados, qual o papel de cada um enquanto filhos de Deus, e nessa associação, né, que acabou se constituindo enquanto civilização humana, que é a família. Então, apesar de ser um tema bastante polêmico, são só 3 questões do Livro dos Espíritos que tratam sobre sexualidade. São mais de 800 questões no Livro dos Espíritos, mas apenas 3 falam, ou pelo menos mais diretamente, Kardec questiona a espiritualidade sobre a questão sexual. E a primeira pergunta, a pergunta de número 200, tem sexo os espíritos? E aí a espiritualidade nos responde, não como entendeis, pois sexos dependem do organismo, do corpo físico. Entre eles, os espíritos, existe amor, simpatia, baseados na identidade de sentimentos. Então, enquanto a ciência humana, a psicologia, ainda tateia, né, foca no organismo, no corpo físico, para tentar entender e explicar o comportamento, né, as atitudes sexuais do ser humano, a espiritualidade nos explica que isso não tem nada a ver com sexualidade. Sexo não tem nada a ver com sexualidade. E nós vamos entender ao longo da palestra de hoje o que isso significa. Então, a sexualidade está além dos aspectos anatômicos e fisiológicos. A pessoa se identifica, por isso se fala identidade de gênero. O espírito se identifica como homem ou se identifica como mulher, e não necessariamente e vem a encarnar como tal. Na pergunta 201, o espírito que animou um
corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, responde a espiritualidade. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí na questão 202, quando se é espírito, prefere-se encarnar como corpo de homem ou de mulher? Daí a espiritualidade diz, isto pouco importa. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Então, a escolha por nascer num determinado gênero, como homem ou como mulher, está mais focado no aprendizado, nas experiências que você deve ver como homem ou como mulher, do que necessariamente a sexualidade do espírito. E a espiritualidade ainda coloca, os espíritos se encarnam homens ou mulheres, porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, com cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse apenas homem não saberia senão o que sabem os homens. Então, esse começar na matéria inicia nos primórdios do surgimento do universo. Parece estranho, mas todas essas fases da evolução do universo e do nosso planeta, mais especificamente, contribuem para que haja essa dualidade de gênero. Inicialmente, o que existia? Uma partícula primordial, que através do magnetismo se combinaram, foram interagindo, e a partir de uma única partícula inicial surgiram todas as substâncias que hoje fazem parte da nossa tabela periódica. Todas as substâncias químicas que compõem tudo que a gente tem no universo surgiram de partículas primordiais, através dessa relação das partículas. Num segundo estágio, já evoluindo aqui no nosso planeta, surgem os seres unicelulares e os organismos que são vegetais. Já aí, tendo mais sensibilidade, né, interagindo, e a gente sabe que as plantas, no seu mecanismo reprodutivo, elas interagem através da polinização, levada pelo vento, levada pelos pequenos animais, pequenos insetos, e aí existe a combinação da genética de um e de outro, e aí a procriação acontece a nível do vegetal. Adquirindo esta experiência, né, no reino vegetal, e essa experiência deságua no reino animal. E aí já mais levado por instintos também, né, um instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie, e agregando aquela química que o vegetal desenvolveu, que depois viraram-se os hormônios, que contribuem para esse impulso sexual, esse impulso de acasalar para a reprodução. E toda essa experiência acumulada ao longo do reino mineral, vegetal e animal deságua no homem propriamente dito. Então toda essa experiência pré-hominal veio sendo agregada ao longo de milhares, milhões de anos para chegar até nós. E aí toda essa química, esse impulso sexual, esse impulso de propagação e permanência da espécie, acabou sendo nos colocado, graças a toda essa trajetória, toda essa viagem pelos estágios da matéria, até chegar no ser hominal. Então, nós, dotados de inteligência e dotados do espírito mais individualizado, nós temos a condição de usarmos essa potência sexual de uma maneira mais inteligente, mais produtiva do ponto de vista moral. Para a gente poder ter uma ideia do que isso significa, este impulso sexual tem a ver com prazer.
Sem o prazer, a humanidade não existiria e não haveria condições dela progredir. Então estamos aqui e nós sabemos que o nosso corpo ele sente muito, diferente do plano espiritual, onde não se tem essa sensação física. Então aqui nós sentimos dores, né? Sentimos frio, sentimos necessidades. Então essa busca, né, permanente por prazer é o que nos move. Caso contrário, estaríamos estagnados, né? Estaríamos estagnados, parados no tempo. Para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam, a gente tem uma percepção de que existem apenas 2 sexos, né? E na verdade a espiritualidade nos diz que não é bem assim, que o espírito não possui sexo. Eu vou contar uma historinha para vocês, e esse é um fato verídico. Nós trabalhamos durante uns 15 anos, mais através da minha esposa, que iniciou um projeto e participamos desse projeto durante 15 anos, um grupo de dança, né? E lá nós tínhamos crianças que iniciavam conosco 9, 10 anos, 11 anos, que era o grupo dos pequenos, e ficavam conosco até mais ou menos 16 anos, atuando naquele grupo, participando das coreografias. E a gente teve vários grupos. Imaginem, ao longo de 15 anos, nós vimos essas crianças que iniciaram no projeto, de crianças passarem para pré-adolescentes até adolescentes. E eles nos viam, eu e a minha esposa, como referência de adultos, né? Com os quais eles podiam confiar e muitas vezes até contarem alguns segredos, coisa que talvez não tinham lá com seus pais. E como era uma época ainda que existia muito preconceito em relação a vários assuntos envolvendo sexualidade, numa oportunidade estávamos num ensaio. Tinha um grupo de meninas comigo, enquanto a minha esposa passava a coreografia com outro grupo. Era uma coisa cíclica, né? Um grupo participava de uma coreografia, o outro não, e assim ela ia passando a coreografia. E o grupo que estava esperando para a próxima oportunidade estava ali comigo conversando. E as meninas, idade entre 12 e 13 anos, já naquela idade em que os hormônios começam realmente a atuar, gostariam de saber algumas coisas a respeito e se queixavam justamente da falta de comprometimento dos meninos, que os meninos eram muito infiéis. Eu acho uma injustiça isso, os meninos não são assim, tá? Não sei onde que ela viu isso. Mas se queixava do menino, que os meninos eram muito infiéis, e falavam de questões que se relacionavam a essa descoberta da sexualidade. Aí chegou o momento da próxima coreografia, algumas meninas foram chamadas a participar da coreografia e uma delas ficou ali. Não fazia parte daquela coreografia e ficou ali. E ela me revelou algo interessante, assim, né? Naquele momento eu não tinha tanto conhecimento sobre sexualidade, muitas coisas a gente também foi aprendendo com eles, eu e minha esposa. E ela me revelou o seguinte: tio, os meninos não são fáceis, não dá para confiar nos meninos. Eu acho que eu quero ser lésbica. Aí eu tomei um impacto, né? Eu não tinha muita... O que eu vou dizer para ela? E ela me pediu o que eu achava. Eu disse: olha, é uma decisão difícil, porque ainda existe muito preconceito, muita discriminação a respeito disso aí. Mas no que eu entendia e o que eu acho que é a resposta que ela gostaria de ouvir é que se existe amor, se existe respeito, acho correto, mas que ela tivesse a noção de que seria uma decisão difícil. E aí eu faço a pergunta. Eu era o ser maduro ali na conversa, fiz a pergunta: o que leva uma pessoa se apaixonar e se relacionar por alguém do mesmo sexo? Ela já tinha tido um contato, um relacionamento com uma menina. E ela me deu a seguinte resposta: tio, a gente não procura apenas uma companhia para a cama. A gente procura uma companhia para a vida. E aí tem muito a ver com isso que a gente viu aqui, sobre o que a espiritualidade nos fala.
sobre não repreender essa questão. Precisamos educar, obviamente, mas de não repreender. O sentimento puro, onde existe amor, Deus está ali. E tanto é verdade que eu tenho aqui, eu até transcrevi isso aqui, fala do Chico Xavier. Ele participou nos anos 70, vejam bem, 1971. Ele participou de um programa chamado Pinga Fogo, na antiga TV Tupi. E uma pergunta muito semelhante, ou baseada nessa questão, foi feita pela audiência e chegou às mãos do Chico. E a pergunta foi bem o seguinte: como se explica o homossexualismo, a perturbação e o comportamento sexual à luz da doutrina espírita? Aí o Chico responde: o homossexualismo, tanto quanto o bissexualismo como a assexualidade, são condições da alma humana. Vocês imaginem quanto é difícil a pessoa decidir a sua identidade de gênero, né? Então não deve ser interpretado, as palavras do Chico, como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade, tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal. Aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos de nosso maior respeito. Acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes, pois nós vamos catalogar do ponto de vista de ciência todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade, e a criatura humana não só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Palavras do Chico. Então, quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Vejam bem, o espírito de que sejamos portadores. Então, ele separa muito bem o que é sexualidade do ponto de vista de gênero físico e a sexualidade do espírito. Não nos referimos aqui aos problemas de desequilíbrio, nem os problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo às condições de personalidade humana reencarnada. Muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, seja a sua condição de criatura em tarefa específica. Então todos estamos aqui cumprindo uma programação encarnatória. Se olharmos para a pessoa apenas pelo seu aspecto físico, nós vamos falhar muito. E falhar feio. Foi nisso que esta fala do Chico quis dizer. Vamos olhar a pessoa pelo que ela tem por dentro. O conteúdo espiritual que aquela pessoa carrega. Esqueçamos esse invólucro que é transitório, que o tempo vai consumir. Vamos olhar aquilo que é permanente, que a pessoa traz de sua existência anterior, suas experiências. E como bem Chico diz, a sua missão enquanto encarnado. Qual é o propósito da vida dele aqui como encarnado? Então, Chico coloca ainda que a sexualidade é uma das potências humanas. Ela é basicamente regrada e regida no nosso organismo físico por uma glândula que existe bem aqui no nosso cérebro, né? No hipotálamo, logo abaixo do hipotálamo, a pineal. Essa glândula, chamada de glândula mestra, ela tem a função, né? Na verdade não é a pineal, é a hipófise, ela tem a função de secretar os hormônios que estimulam uma série de outras glândulas do nosso organismo, e em especial as glândulas sexuais, tanto masculino quanto feminino. E quando você usa essa potência para um outro fim, e redireciona essa energia para um outro fim, como o Chico bem o fez, ele não teve sexualidade, ele passou a vida inteira dele dedicado ao trabalho do espiritismo, escreveu mais de 400 obras, ele colocava a mão aqui, numa pose
clássica dele e escrevia. Direcionou toda essa potência da sua sexualidade, né, essa potência sexual que ele possuía, para escrever os livros que ele mesmo chamava de filhos. Então, o próprio Chico é um exemplo. Abriu mão de ter uma família, abriu mão de ter uma companheira, um companheiro ao seu lado, para dedicar-se à sua trajetória como o maior divulgador da doutrina espírita no Brasil, quem sabe até no mundo. E as frustrações, né, as frustrações afetivas que muitas vezes sofremos, elas são fruto desses desvios que muitas vezes acontecem e como caso, assim, para a gente elucidar, para vocês terem uma ideia de como são a vida das pessoas. A gente muitas vezes vive num mundo fechado, a gente não olha para o lado, não percebe a dor, não percebe nem a condição do próximo. Um caso que eu mesmo presenciei, uma mãe de família, casada com um senhor que era caminhoneiro. Isso é uma história verídica. E tinha filhos com esse homem, só que esse homem demorava muito a voltar para casa. Percebam que houve ali uma atração, ele, de certa maneira, houve a construção de uma família, a constituição de um apego, né, entre os dois, ela dedicando a vida a essa família, e ele viajava e se demorava muito, meses longe de casa, meses. Até que, passado um tempo, os filhos cresceram, e ele, naquela rotina, ficava 4, 6 meses longe de casa, e não voltava, até que ela desenvolveu um tumor, uma doença muito, muito séria, precisando de uma cirurgia na sua cabeça. E como ele não voltava, os filhos, na época não existia facilidades do celular, nem nada, né? Tentavam entrar em contato com o pai para que ele viesse socorrer e ajudar a mãe naquele momento. E aí descobriram que ele tinha outra família. Uma família, pessoas que têm uma sexualidade dita normal. A traição é algo muito grave. Ou seja, ele atraiu essa mulher, constituiu uma família com ela, assumiu um compromisso com ela e a traiu. Num outro caso muito semelhante, aconteceu também caminhoneiro, os caminhoneiros que se cuidem, os caminhoneiros. Essa mulher também vivia a mesma rotina. O esposo viajava e demorava a voltar. E ela também trabalhava fora e cuidava dos filhos. Então ela praticamente criou os filhos sozinha. E nesse trabalho ela tinha uma amiga. E essa amiga, com o tempo, passou a frequentar a casa dela. O esposo demorava muito a voltar, ela se sentia muito sozinha, precisava de alguém para auxiliar ela com as crianças, ou mesmo com uma companhia, né? Até que um belo dia, o cidadão voltou para casa e deu aquele problema que a gente muitas vezes comenta até de forma jocosa, aí a gente diz, deu a malária, né? Chegou em casa, as malas estavam na área. E aí ela disse para o cidadão, olha, aqui estão tuas malas e essa aqui é a minha nova companheira. Adotou uma postura diferente e resolveu encontrar uma pessoa com a qual ela poderia compartilhar sua vida. E essa pessoa ajudando ela a cuidar das crianças, a cuidar dos filhos. Então percebam, mais uma vez nós falando sobre isso, que na verdade sexualidade está muito além de apenas sexo. As pessoas procuram alguém para compartilhar a vida, não apenas para compartilhar a cama. E hoje nós temos, sobre essas questões desses desvios sexuais de que tanto se fala, essas relações que são relações efêmeras, relações tidas ao acaso, ou mesmo que são provocadas quimicamente. Vocês já devem ter visto essa geração nova, vai para a balada, não é? Então, na balada,
não há como você não ficar com alguém. Tá todo mundo apertadinho ali, né? E aquela música excelente, né? Né? E aí toma um aditivo e a pessoa acaba se envolvendo, se relacionando de uma forma sem compromisso, né? Que é outra questão muito séria que a gente precisa debater também. E acaba acordando no dia seguinte com o cidadão ali do lado. Como é que chegou ali? Né? Como é que esse cidadão vai aparecer ali? Ela não sabe. E também tem outra historinha que contempla essa condição de uma menina que nesse momento está grávida, né? Tem 22 anos, e aconteceu exatamente isso. Foi para uma balada, foi para uma festa, relato da mãe dela conosco, que essa menina chegou e encontrou esse rapaz, né? Mais jovem, 19 anos, foram para casa, se descuidaram, estavam aditivados, como se diz, e ela engravidou. Detalhe, o menino tem 19 anos, já tem uma filha de um outro relacionamento que não deu certo porque ele botou a culpa na sogra, vejam as sogras, sempre as sogras, né? Botou a culpa na sogra, que o relacionamento com a sogra não dava certo, deixou dessa menina, não paga a pensão e agora engravidou outra menina. Então, o que se fala com essa questão? Esses relacionamentos que são relações plurais, onde as pessoas não têm compromisso, né? Enquanto estiver dando tudo certo, que a pessoa se cuida com responsabilidade, tudo bem, mas em algum momento pode acontecer algo do jeito que eu estou falando. Pode ser que essa pessoa se perceba pai, se perceba mãe e mude de atitude e encare o problema da forma como tem que ser e seja um bom pai, seja uma boa mãe e se não for possível constituir uma família, uma relação entre os dois, que pelo menos cuide dos filhos. Mas a chance disso acontecer é pequena, porque você não conhece a pessoa. Você se relacionou com a pessoa, mas você não conhece a pessoa. E quando você decide viver uma vida junto, você precisa conhecer a pessoa. Precisa ter essa ligação com a pessoa antes de assumir algo mais sério. Então as relações ultimamente têm se tornado relações efêmeras, relações transitórias, relações de ocasião, que causam uma série de problemas e seria considerado aqui um mau uso da sexualidade. Que a sexualidade é muito mais que apenas sexo. Vamos considerar aqui que existe o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino, fisiologicamente falando. Mas sexualidade tem muito mais envolvido. É a troca de experiências, é a troca de carinho, é a troca de afeto que existe entre os dois seres. Então, um casal que constrói um circuito de forças magnéticas mantém o casamento pelo tempo em que eles conseguem conversar. Não pela intensidade com que praticam sexo. E os homens não percebem. Eu vou falar dos homens porque às vezes a gente tem mais para falar dos homens. As mulheres já têm mais a visão de aconchego, de cuidado, de carinho, porque elas já nascem mães. Então elas já têm uma percepção das necessidades do outro, né? Elas já têm uma percepção mais afinada do que as outras pessoas necessitam e no jeito de falar, no jeito de olhar, elas já percebem o que está acontecendo. Os homens já são mais brutos, né? Os homens já não têm essa gentileza, essa sutileza. E até digo para os homens, se os homens soubessem do poder que há por trás de uma massagem nos pés, não é, meninas? Se os homens soubessem do poder que há por trás da massagem nos pés, iam todo dia fazer, porque a mulher, de certa maneira, ela evolutivamente, ela possui
ela possui a pele mais macia, ela tem mais fragilidade, é uma questão evolutiva. E mesmo num trabalho que não é um trabalho pesado, mas é um trabalho repetitivo, causam dores, causam um certo estresse, né, muscular. Então, uma massagenzinha, né? Chegar em casa, é um cuidado, é um carinho, um afago que toda pessoa deve fazer e não custa caro. Eu cheguei numa fase assim que a gente está precisando de massagem, né? E aí, como em função do meu trabalho, eu tenho a mão muito pesada, então ela está se queixando de que ela sente mais prazer quando eu paro de massagear do que enquanto eu faço a massagem. Aí o que eu resolvi fazer? Solução tecnológica. Eu fui numa dessas lojas que vendem esses artigos ortopédicos, né? Aí tem lá uma maravilha, é um massageador. Já viram aquilo? É um massageador elétrico, faz o tal do shiatsu, que fica girando. Aí eu comprei aquela almofadinha inteira de presente para ela. Entendeu? Então, até outro dia eu estava com uma dor nas costas, aí eu acabei usando e funciona. Uma maravilha tecnológica. Fica girando aquilo lá, gira um pouco para um lado, depois gira para o outro. Uma maravilha. Então, se você não consegue ou não tem habilidade para fazer, está machucando ela, usa uma solução tecnológica e a sua esposa vai se sentir muito bem, né? Muito reconfortada. E aquela questão do toque, né? De você estar ali junto com ela. Então, essa questão que se fala do sexo, a garantia da estabilidade do casamento, a estabilidade da relação é um equívoco. Essa cumplicidade, esta parceria tem muito mais a ver com sexualidade do que qualquer outra coisa. Você entender o outro. E muitas vezes você não precisa ter uma encarnação como mulher para entender como uma mulher se sente. Da mesma sorte como você não precisa encarnar como homem para entender como homem se sente. Porque tu convive, você olha para a pessoa que está diante de ti. Você conversa com a pessoa que está diante de ti. Quem sabe numa encarnação posterior a gente possa voltar experimentando o outro gênero. Que é o caminho, né, que nós temos que seguir, que as experiências que nós temos que ter para nos tornarmos espíritos superiores. E a gente entenda cada vez mais que matéria é matéria, espírito é espírito. E essas experiências, elas são justamente focadas em nos aprimorarmos, focadas em nos tornarmos pessoas mais sensíveis. Você não vai se tornar menos homem se você, por exemplo, fazer serviços de mulher. Uma vez eu estava lavando a louça em casa, aí tem um menino que é vizinho nosso lá, e ele me olhou, e aí viu eu lavando a louça. O que você está fazendo? Eu estou lavando a louça. Daí ele disse, e você não lava a louça? Eu perguntei para ele. Ele disse, eu não, se é serviço de mulher. Pequeno, né? Daí eu disse para ele, se eu não lavar a louça fica suja, né? Então você entender, isso é uma coisa, um exemplo assim banal, mas tantas outras coisas, ter mais sensibilidade para conversar com os filhos, né? Ser acessível, mesmo sendo o homem o que considerado o mais racional da relação é o homem, isso é um fato, né? O homem é muito mais racional, a mulher é muito mais sentimental. Mas não significa que ela seja mais frágil. Esse sentimentalismo se torna força quando ela toma as melhores decisões para garantir que a família continue naquela unicidade que ela tem necessidade de ser para se perpetuar, até o momento em que chegar ao termo de cada um. E realmente se cumpriu com o propósito da família, né? Se cumpriu com o objetivo de encaminhar novos irmãos, novos seres. E nós podemos passar aquele conhecimento, aquela moral, aquele amor que nós possuímos para um outro ser que está ali e foi confiado a nós. Que uma das funções também do sexo é propiciar que outro irmão possa reencarnar.
Por isso que a natureza constituiu toda essa regra de nos impulsionar para a busca do prazer através do sexo. Inclusive, a mulher possui órgãos sensoriais muito mais potentes do que os homens. Vocês imaginem, em tempos remotos, como seria a realidade das nossas mulheres, tendo que passar 9 meses com outro ser na barriga, sofrendo todas as dificuldades que a natureza impunha à humanidade naquele momento, né? Muitas vezes passando necessidade de alimento, de abrigo, né? Então a mulher tem um papel fundamental nessa cocriação, né, desejada por Deus, que nós, enquanto encarnados, possibilitemos de alguma forma um corpo novo para que um novo irmão possa vir e ter a mesma experiência que nós estamos tendo agora. Então, o casamento é essa viagem de conjugalidade, essa cumplicidade que deve haver, né? Muito mais do que apenas o ato sexual em si. Então, aqueles casamentos onde se observa um crescimento, né, num aumento na intensidade sexual, nas relações sexuais, e empobrecendo os sentimentos que são mais nobres. A tendência é não dar certo. E nessas escalas que nós passamos enquanto encarnados, então, desde o começo lá, né, as etapas foram, segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala, a primeira etapa é o prazer, como impulso, para que nós busquemos a cocriação, né? A reprodução, propriamente dita, que é o objetivo do físico, né? Do físico do ser humano, do ser humano que descende do animal, não é animal porque possui princípio espiritual individualizado e inteligente. Então, a reprodução de forma correta, de forma comprometida e responsável. A troca de energia conjugal, né? Experiência que a gente tem por estar convivendo, estar junto com esse ser, absorvendo dele as inteligências, todas as experiências que ele traz consigo. E no final, canalizando essa energia sexual guiadas por princípios morais. Respeito mútuo, convivência, um afago, carregar também, ajudar a carregar o peso de uma família, que não é fácil. Quem tem filhos bem o sabe, né? As relações são difíceis, por muitas vezes existem desavenças, desacordam em determinados assuntos, mas isso faz parte deste aprendizado que nós precisamos passar. Ainda também, segundo Emmanuel, existem essas quatro etapas que nós precisamos cumprir. E regrinhas básicas para que a gente entenda o que é sexualidade do ponto de vista espiritual. Não proibição. Não é proibido, mas educação. Caso contrário, todos os distúrbios que possam acontecer pelo mau uso do sexo, né? Sobre aquelas questões que nós já falamos anteriormente. O mau uso do sexo. Então, há que se observar. Nada é proibido, nada é pecado, mas é preciso ter noção e usá-lo da forma correta. E até com esses relacionamentos viciosos podem acarretar uma série de problemas, não só da ordem física, mas da ordem psíquica. Muitas experiências vão causar com que a pessoa tenha uma comparação muito apurada, e daqui a pouco esse excesso de comparação, ela jamais vai encontrar alguém que esteja à altura de compartilhar a vida com ela. É fruto dessas viciações que acontecem pelo mau uso do sexo. Não abstinência imposta, ou seja, a pessoa não seja obrigada a não manter relações, mas que seja uma decisão
pessoal, como o celibato, que é imposto muitas vezes, né? Sabendo que a pessoa vem com essa missão, vamos dizer assim, de cocriação, então que nada seja imposto, que seja uma decisão da própria pessoa, mas um emprego digno com o divino respeito aos outros e a si mesmo. Não é um impulso livre, mas com responsabilidade, de não atrair as pessoas para um relacionamento e depois descartá-las porque considera que não é aquilo que esperava, mas ter responsabilidade quando se atrai alguém para si, para manter uma relação, seja ela de amizade, seja ela de objetivo mais conjugal. E não a indisciplina, mas o controle. Então, sermos capazes de nos controlar os nossos impulsos e ter sempre em mente a noção de que o princípio espiritual é que manda na nossa existência. E ele nos baliza, nos orienta a seguirmos as leis naturais. Assim como a lei de reprodução que nos impulsiona a cocriação e contribuir para a continuidade da espécie e também um corpo para uma experiência de um irmão nosso, né, nesta vida, que nós tenhamos este controle, né, e podermos usar de uma forma mais amorosa, mais caridosa para com nossos irmãos, da sexualidade que nos é dada e muitas vezes, quem sabe todas as vezes, por uma decisão nossa, antes mesmo de estarmos aqui no plano material. Mais uma vez, pedimos a vocês que fechem os olhos, mantenham uma respiração profunda. Vamos aquietando nossa mente, nosso coração, pedindo a espiritualidade superior que derrame uma energia positiva, uma energia luminosa sobre todos nós aqui nessa noite. Que possamos definitivamente abrandar nosso coração, esquecendo todo e qualquer problema que tenhamos, que não esteja alinhado com a reunião desta noite, que esqueçamos todo tipo de ofensa, possamos exercer mentalmente o perdão a todos aqueles que nos perseguem, que possamos mentalizar agora uma energia positiva em direção a todos os membros da nossa família, sendo gratos pela construção que vemos fazendo nessa nossa caminhada, essa construção pelo bem maior, por aquilo que Deus espera de nós, enquanto encarnados, enquanto espíritos no caminho da evolução, espíritos na busca por sermos melhores, e agradecer sempre aos mentores espirituais da nossa Casa Espírita Corrente do Bem, que sempre nos acompanham e nos intuem todas as vezes que nós aqui estamos. Agradecido, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.